Canelinha é um lobo-guará resgatado ainda filhote de um incêndio em um canavial em Mococa, no interior paulista, em agosto de 2021. Como a gente faz um projeto, tem um projeto na região, resolvendo dar um destino, uma história diferente para ele, do que destinar direto para o cativeiro, né? Olá! Hoje no Repórter Eco conheça a história de recuperação e soltura de uma espécie ameaçada de extinção. E veja também a grande fenda que vai separar o continente africano desperta a atenção de cientistas do mundo todo. E documentário alerta para o impacto da monocultura de soja na vida silvestre e nos animais de criação. Uma enorme fenda que se estende por quilômetros vai separar a África em duas daqui a dezenas de milhões de anos. Os cientistas acreditam que com a divisão do continente deverá surgir um novo oceano. Esta rachadura gigante na superfície da Terra impressiona. Fica no sudeste do Quênia, na África, e se estende por quilômetros. Dividiu esta estrada e vai dividir o continente. Não exatamente ao meio, como mostra o geógrafo Ricardo Trindade, diretor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. As duas linhas escuras no mapa indicam possíveis locais de separação. Essa divisão ela parte da Península Arábica. A gente tem o chifre da África, ali onde tem a Etiópia, né? Logo abaixo a Tanzânia. A partir dessa região, a gente tem uma linha que vai ligando, que vai partindo a África como se fosse um zíper, né? Que vai abrindo a África desde do chifre da África até a parte central e depois descendo um pouco para Moçambique. Então a tendência é que uma parte da África, não a África ao meio, mas um pedaço, que hoje essencialmente tem o Quênia, parte da Tanzânia e parte de Moçambique embaixo, vai se separar. Para entender melhor essa história, vale lembrar das aulas de geografia. O planeta Terra é formado pelo núcleo, a parte mais interna, o manto, onde existe magma, uma massa mineral muito quente, e a camada mais externa, a crosta ou litosfera. Abaixo da superfície onde nós costumamos pisar, na crosta terrestre, existem grandes blocos de rochas que se movimentam lenta e continuamente. São as placas tectônicas. Existem várias no planeta. Na Califórnia, nos Estados Unidos, por exemplo, volta e meia a Terra treme porque elas estão se movimentando. É esse tipo de movimentação que vai causar a divisão da África. Essas placas elas são superfícies muito grandes, como quase o Pacífico inteiro é uma placa só, né? E tem uma espessura de quase 200 quilômetros. No passado, a gente teve, em alguns momentos, todos esses continentes que a gente conhece hoje separados juntos, né? A África, por exemplo, estava junto com a América do Sul, né? O Oceano Atlântico ele foi formado há 130 milhões de anos somente. Os cientistas sabem há algumas décadas que a África vai se separar, mas os detalhes foram revelados em 2023 por um grupo de pesquisadores da Inglaterra em colaboração com cientistas de outros países. A ideia desse trabalho que foi publicado nesse início de ano e outros é que ali a gente vai formar um novo oceano. Então vai ter um novo oceano, um novo mar, né, ali entre esses países da África e o restante da África. É como se virasse uma ilha, mais ou menos, ao leste de terra, Isso. separando? É, uma ilha grande, assim, mais ou menos do tamanho da Austrália maior. Então a gente vai formar uma espécie de novo continente que vai se separar. E é engraçado que a Madagascar vai junto também, né? O próprio Quênia vai ter um pedaço que vai ser separado, né? O ponto mais alto da África, o Kilimanjaro, né? Ele faz parte dessa cadeia de separação. Moçambique é um país que vai ser afetado também, vai cortar uma parte do país. Então, esse grande limite geológico, ele não respeita fronteiras geográficas.
há uma razão especial para estudar o fenômeno na África. É o único local na Terra inteira que a gente tem para estudar como se dá o surgimento de um oceano a partir da repartição de um continente no meio. É uma forma de investigar diretamente algo que aconteceu no litoral do Brasil, algo que aconteceu, por exemplo, entre a Europa e a América do Norte, há muito tempo atrás. Note que em vários locais do mundo as placas estão se afastando, mas em boa parte desses locais, esse afastamento, o local em que as placas estão se afastando, ocorre no meio do oceano. Um outro local em que isso está acontecendo é na Islândia. A Islândia também tem um local em que você pode acessar essa separação entre duas placas, né? Mas ali você está no meio do oceano. Uma curiosidade é que as montanhas da Serra do Mar, no litoral brasileiro, são resultado da elevação da Terra, quando o continente africano se separou do sul-americano. A causa da movimentação das placas tectônicas, que gera separações, ainda está sendo estudada. Ela está associada, em geral, a processos muito profundos, né, de aumento de temperatura, anomalias térmicas que acontecem já no manto terrestre, que é uma camada que fica abaixo da crosta, né? Como isso acontece exatamente, a gente ainda não sabe. Embora a gente conheça boa parte do que acontece na superfície da Terra, a gente tem um bom monitoramento da sismicidade, do vulcanismo, né? Ainda há muita coisa que a gente não entende no detalhe. Estudos assim mostram que o planeta Terra está em constante transformação. Quando a África se separar, daqui a milhões de anos, a atmosfera será impactada. Esse processo é um processo que vai induzir bastante vulcanismo, então a gente vai ter bastante CO2 e SO4, vários materiais que vão ser jogados na atmosfera, né? A gente vai ter consequências para o nível dos mares locais, a gente vai ter consequências na vida também, em decorrência disso, seja nas pessoas que vão estar lá, que vão estar submetidas a um risco sísmico imediato, mas também na vida a longo prazo. Então, todas essas esferas da Terra, seja a atmosfera, a hidrosfera, a geosfera, como a gente chama, que seria a parte geológica, e a vida, elas estão interconectadas. Vamos às notícias socioambientais que tiveram destaque. Mais de 61 mil pessoas morreram de calor na Europa no verão de 2022. Estudo publicado na revista Nature Medicine alerta que o continente poderá ter 94 mil mortes por onda de calor em 2040, caso não sejam tomadas medidas para conter o aquecimento global. Pesquisa coordenada pelo biólogo brasileiro Hudson Pinheiro e publicada na revista científica Nature revela que o plástico já atinge cerca de 92% dos recifes de corais do planeta. Um quadro dramático. Mais de 21 milhões de brasileiros não têm o que comer todos os dias e 70 milhões enfrentam insegurança alimentar, ou seja, quando falta ou a dificuldade de ter acesso à comida. Segundo a ONU, 735 milhões de pessoas passam fome no mundo todo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva revoga 2 decretos que envolvem o marco legal do saneamento básico e publica novas regras, após acordo com o Congresso. Parlamentares reclamavam de pontos nos decretos revogados, sobre contrato sem licitação de empresas de saneamento. Ciclone com ventos de até 140 km por hora atingem Santa Catarina e Rio Grande do Sul, causando morte e 468 mil desabrigados. O fenômeno é intensificado pelo El Niño, que provoca o aquecimento das águas do Oceano Pacífico e afeta o clima no planeta.
Logo mais aqui no Repórter Eco. Documentário mostra o impacto da monocultura da soja no equilíbrio da vida silvestre e nos animais de criação. Um relatório das ONGs Repórter Brasil e Proteção Animal Mundial traz as relações entre as monoculturas de soja, o desmatamento, as ameaças à vida silvestre e o sofrimento dos animais de criação. Do alto dá para ver a cicatriz. A monocultura da soja toma conta do que antes era domínio da floresta. Começa sempre assim, né? Primeiro, arranca a madeira. Eles passam o correntão, né? Passa o correntão, derruba o mato, passa o trator, né? Depois que derruba a madeira, aí vem o fogo. Aí vem a pastagem. Depois que devastou tudo mesmo, que depois de virar pastagem, aí passa a plantar o grão. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a agropecuária é a atividade que mais ameaça a biodiversidade em todo o mundo. No Brasil, avança sobre os biomas, provoca perda de habitats e coloca a vida selvagem em risco. O xamã é um filhote de onça-pintada, macho, que foi encaminhado para cá em agosto, decorrente também do período de uma área de queimadas, onde ele foi separado, provavelmente, da mãe. A gente começa a receber animais jovens, filhotes, separados dos pais. Existe uma grande possibilidade deles não conseguirem voltar para a natureza. O Mato Grosso é o maior produtor de milho e soja do país. Responde por 30% de todos os grãos. São mais de 11 milhões e meio de hectares de áreas cultivadas. Tão impressionante quanto a produção é a devastação no estado. Entre agosto de 2021 e julho de 2022, o Mato Grosso perdeu mais de 2 milhões de hectares de floresta. São mais de 3.300 pontos de desmatamento. Um relatório produzido pelas organizações não governamentais Repórter Brasil e Proteção Animal Mundial, intitulado Floresta Racionada, traz as relações entre as monoculturas de soja, desmatamento e ameaças à vida silvestre. E revela também o sofrimento dos animais de produção, como porcos e galinhas, em um sistema de confinamento. Entre as mudanças necessárias para o setor, apontadas por cientistas, ambientalistas e ativistas da causa animal, estão, por parte das empresas, a completa eliminação do desmatamento das cadeias produtivas, planos consistentes de redução de emissões de gases poluentes e o investimento em alimentos à base de plantas. Já o poder público deve implementar normas obrigatórias de bem-estar para os animais de criação e colocar fim aos subsídios destinados à pecuária intensiva. O relatório deu origem a um documentário de mesmo nome, que convida o público a refletir sobre o consumo de alimentos e o que está por trás da cadeia produtiva de proteína animal e grãos. Quando a gente fala de emergência climática, quando a gente fala de aquecimento, muitas vezes a gente deixa de fora o fator que é pecuária, né? A pecuária é o maior responsável pela emissão de gases de efeito estufa, né? Metano e gás carbônico. A gente sempre aponta o dedo para o carro, né? Para o combustível fóssil, e de fato o combustível fóssil é problemático. Mas a pecuária, os rebanhos, eles são os grandes emissores de metano e gás carbônico.
E isso, enfim, esses rebanhos precisam ser alimentados, né? Então acho que o documentário ele mostra bem isso, como o consumo de carne no modelo atual, ele é de certa forma insustentável, porque você vai precisar cada vez plantar mais soja, soja que vai virar ração, também implica a derrubada da floresta, que por sua vez é um grande, absorve, né, o gás carbônico. Então floresta no chão, você também aumenta, potencializa o efeito, o aquecimento global. O documento traz também uma investigação que revelou a ligação de gigantes da indústria de grãos com a produção de soja em áreas desmatadas de uma fazenda do Mato Grosso para a fabricação de ração, vendida posteriormente para a maior produtora de carnes do mundo, uma empresa brasileira. A gente queria abordar essa questão do avanço da soja, principalmente no Mato Grosso, e todos os impactos que isso tem não só para os animais da fauna silvestre, como também para a fauna, enfim, em confinamento. E aí o primeiro passo a gente identificou algumas fazendas, que eram fazendas que a gente conseguiu, via imagem de satélite, documentos, comprovar que eram fazendas que tinham desmatado parte da sua reserva, né, da sua reserva de floresta, no bioma Amazônia e também Cerrado, e posteriormente plantaram soja nessas fazendas, e aí essa soja acabou entrando na cadeia produtiva de grandes empresas do setor. O elo final dessa cadeia não é menos cruel. Os animais de confinamento também são vítimas de um sistema produtivo que submete centenas de milhões de bichos a cada ano à exploração. E mapeamos que a soja produzida no Brasil, ela vai principalmente para mercados externos, para alimentar animais em sistemas de confinamento e sistemas industriais intensivos de produção. Então, frangos e suínos na Europa, na China, nos Estados Unidos, estão consumindo a soja do Brasil e que vem de desmatamento ilegal. Então, percebemos o link muito forte dessa cadeia produtiva que fomenta em sistemas cruéis, com privações de bem-estar animal, onde eles são submetidos a sofrimento, e isso está interligado com o sofrimento que também é implícito nos animais silvestres quando eles perdem seu habitat e correm riscos de extinção. Eu acho que é importante que, eu espero que as pessoas assistam o documentário e de alguma forma repensem os seus hábitos de consumo e principalmente que cobrem das empresas, tenham uma fiscalização maior e consigam rastrear a sua cadeia para impedir que essa soja, fruto da Amazônia derrubada, ou que esse boi, fruto de uma terra grilada, acabe no seu prato, né? Quando o meio ambiente ele sofre uma degradação, nós sofremos também. Se a gente perde essa Amazônia, a gente perde uma série de espécies que só ocorrem nessa região do Brasil. A seguir, aqui no Repórter Eco. Conheça o sucesso do projeto de recuperação e soltura de um lobo-guará salvo de um incêndio. Uma história bem-sucedida de recuperação e soltura de uma espécie ameaçada de extinção. Depois de quase 2 anos de um longo processo de reabilitação, o lobo-guará, batizado de Canelinha, voltou à liberdade. Canelinha é um lobo-guará resgatado ainda filhote de um incêndio em um canavial em Mococa, no interior paulista, em agosto de 2021. Como a gente faz um projeto, tem um projeto na região, resolvendo dar um destino, uma história diferente para ele do que destinar direto para o cativeiro, né? Os filhotes precisam, eles crescem com a mãe, aprendem tudo com a mãe. Ele tinha em torno de 3 meses de idade e aí a gente teve que fazer as vezes dos pais, né? De ensinar as coisas. Ficar pronto para voltar à natureza, no entanto, não era tarefa simples. Para que fosse possível devolver Canelinha para o lugar de onde veio, especialistas dos Institutos Procarnívoros e Líbio e o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros SENAP do ICMBio trabalharam incessantemente para sua reabilitação. O procedimento segue um protocolo desenvolvido pelos pesquisadores que inclui diferentes etapas.
quando a gente recebe um filhote, o primeiro ponto é isolar ele do ser humano. Então a gente coloca um monte de armadilha fotográfica, que é aquelas câmeras que disparam com movimento. O lobo é um bicho que ele não é um super predador que tem que aprender a caçar. O lobo tem que aprender a achar o alimento dele. Se o lugar que ele vai ser solto é um cerrado nativo, então ele precisa saber quais frutas que tem naquele local que ele vai ser solto, e a gente tem que apresentar essas frutas para ele. Então a gente espalha essas comidas e começa a observar o quanto que ele tem de atividade procurando isso. A oferta de comida durante a reabilitação do lobo-guará é feita de acordo com os alimentos disponíveis em cada época do ano, para simular o cenário que o animal vai encontrar quando for solto. Então no inverno, que na natureza o lobo baseia a sua dieta na predação de animais, porque não tem fruta para ele comer, então a gente coloca esses animais vivos. Então durante a época de chuva a gente apresenta as frutas, porque aí então ele consegue ir se ajustando a forma de viver dele com o que ele vai encontrar na natureza, né? E aí depois é a fase final, que é a avaliação dessa curva de atividade, se a atividade dele é semelhante à atividade dos bichos de fora. A soltura deve ser feita sempre que possível no mesmo local de onde ele foi retirado. O período de soltura vai ser sempre quando tem maior disponibilidade de comida fora. Você não vai soltar ele quando não tem comida para ele comer. Por mais de um ano, Chico tratou de Canelinha e acompanhou a soltura. Ele conta emocionado como se sentiu ao ver o lobo livre novamente. Aquela imagem não vai me sair mais da cabeça, ver o Canelinha correndo no meio do mato, dando aqueles pulos. Sensacional, um trabalho maravilhoso. Quem pensa que o trabalho das equipes acaba depois que o lobo é devolvido ao habitat está enganado. É preciso monitorar cada passo do animal. Antes da soltura, fazemos também o bicho se acostumar com o colar, que é um colar que tem o sistema GPS de localização e também o sistema de rádio, que você consegue fazer o monitoramento por terra. A partir disso, nós vamos acompanhando, monitorando a movimentação dele. Ele está andando perto de cafezal, do canavial, ele está muito próximo de estradas. E aí a gente tem uma outra etapa que é, nesse monitoramento, ir a campo, no local que ele está passando e verificar no campo as características desse local. A reabilitação de lobos-guará é uma tentativa de reverter um pouco da perda de biodiversidade brasileira tão ameaçada por ações humanas. A mudança de habitat por causa do desmatamento dos biomas para dar espaço à agropecuária, mineração e outras atividades traz problemas de alimentação e estresse para os lobos-guará. E como se não bastasse, as modificações do ambiente natural trazem ainda outros prejuízos para esses animais. Com a mudança de hábitat, esses bichos forçam os bichos a se moverem mais. Aí eles caem no problema do atropelamento, de cruzar estradas. É um grande risco. Uma das maiores ameaças no estado de São Paulo é realmente os acidentes com carros, atropelamentos. Ainda a gente tem a perseguição do ser humano, porque o lobo muitas vezes ele come as galinhas porque não tem comida. Então, como a imunidade deles é tão baixa, eles acabam adquirindo e respondendo de forma negativa ao estresse e aí sensibiliza para doenças. O lobo-guará ocupa o topo da cadeia alimentar. É essencial para o equilíbrio ecológico das áreas onde vive. O cerrado, bioma principal de ocorrência da espécie, já sofre com extinções de populações locais. Canelinha é o 5º lobo-guará reabilitado seguindo o protocolo. 2 deles morreram pouco tempo após a soltura, por atropelamento e picada de cobra. Para Ricardo, apesar das perdas, todo o esforço vale a pena. No passado, o que acontecia com esse indivíduo? Ele ficava fadado a ficar
num recinto, em algum zoológico, muitas vezes em péssimas condições, né, ou muito mais restrito. E assim, a oportunidade que você está dando para essa população se manter. Ele carrega um patrimônio genético importante para aquela população. Então, na verdade, você não está beneficiando só o indivíduo, você está trabalhando com a população, você está trazendo de volta um indivíduo que era importante para aquela população, ele está a sobreviver para manter esse patrimônio genético e ajudar na biodiversidade. Que Canelinha possa protagonizar uma história com um final feliz e seja um símbolo de esperança para tantos outros animais que sofrem com as ações humanas. A abertura do portão é muito simbólica, porque você está dando uma segunda chance de liberdade para o bicho. Mas isso você só vai ter se você tem convicção de que ele está pronto para ser solto, né? E aí é com ele. Por hoje é só. A gente se encontra no próximo Repórter Eco com mais projetos, ações e pesquisas por um mundo melhor para todos. Até lá!